O cinema é uma janela para sonhos, histórias e revoluções culturais. Hoje vamos viajar por mais de um século de magia. Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes e a nossa aula de hoje está começando. Vamos fazer uma grande viagem para o mundo do cinema desde a sua origem. Aliás, eu lhe pergunto, você já foi ao cinema? Conhece toda a estrutura do cinema? Consegue comparar como é o cinema de hoje e o cinema de antigamente? Será que sempre foi assim? Essa coisa pomposa, né? Uma sala bem arejada, climatizada, com cadeiras confortáveis, imagem e som de qualidade? Vamos aqui para a nossa tela e vamos conhecer um pouquinho dessa história do cinema desde a sua origem. Os primeiros experimentos em cinema foram realizados no final do século XIX, utilizando o cinetoscópio para apresentar imagens em movimento, estabelecendo as bases para a sétima arte. Mas para chegar até aqui, os irmãos Lumière, em 1895, foram os responsáveis por criarem o cinematógrafo, que além de filmar, também projetava filmes, marcando o início do cinema como entretenimento público. Só que não foram só eles os responsáveis por toda essa criação do cinema. Nós podemos falar aqui também de Georges Méliès. Eles foram um dos primeiros a usar técnicas de edição, efeitos especiais e narrativas em cinema, tornando-se conhecido por suas obras fantásticas como Viagem à Lua. Nesse filme, Méliès, ele fez o papel de um professor que convence os seus colegas a participarem de uma viagem de exploração à Lua. E lá eles partem em uma nave que aterrissa no olho direito da Lua. E eles encontram habitantes hostis que o levam ao seu rei. Os terráqueos conseguem fugir quando descobrem que os inimigos viram fumaça a um simples toque de um guarda-chuva. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho do filme para ver se você fica interessado em vê-lo melhor. Roda aí. Só que não foi só Georges Méliès que contribuiu com esse processo da evolução do cinema. Olha aqui também, Edward Porter, ele foi um inovador em narrativa visual, é famoso por conta do filme O Grande Roubo do Trem, que introduziu cortes de cena e sequências narrativas complexas no cinema. Esse foi um dos grandes marcos da história do cinema. É um filme estadunidense que foi produzido em 1903 e mostra o assalto a um trem de passageiros por 4 bandidos que saqueiam os passageiros. E logo o operador do telégrafo consegue contatar o xerife que, com o apoio dos demais homens, consegue deter o bando. Se você quiser ver mais sobre esse filme, na nossa aula a gente vai ter aí a referência para que você possa acessar e conhecer melhor essa história que é, por sinal, muito interessante. Aí, gente, deixa eu falar para vocês, o cinema, em todo o seu processo de evolução, houve várias etapas, né? Nós passamos por diversos momentos para que chegasse ao cinema que é hoje.
No processo de evolução do cinema, houve várias mudanças, né? E com isso veio a era do cinema mudo. O cinema mudo, ele é caracterizado pela total ausência de diálogos sonoros, ou seja, de falas. Existiam apenas expressões faciais e gestos que transmitiam as emoções e as narrativas. Entre essas cenas, existiam pequenos textos chamados de intertítulos, que eram inseridos para que o telespectador conseguisse compreender o contexto da história que estava sendo contada. Ainda no cinema mudo, tiveram personagens importantes na história do cinema que marcaram época e marcaram essa era, como Charlie Chaplin, vocês podem ver aqui na nossa tela, um dos mais icônicos comediantes do cinema mudo. Quem não conhece, né, essa figura tão emblemática do cinema? E ele era conhecido por ser o personagem, um vagabundo, que combinava humor e crítica social de maneira brilhante. Buster Keaton, que é um renomado por sua capacidade de realizar acrobacias perigosas, o seu rosto impassível, que não demonstrava assim, muitas emoções, ele inovou no uso de efeitos especiais e narrativas visuais complexas. E Mary Pickford, conhecida como a menininha do cinema, ela foi uma das primeiras grandes estrelas de Hollywood, famosa por suas interpretações emotivas e pelo impacto no cinema como produtora. Nesse processo de evolução, houve também o momento da transição, quando o cinema mudo passou a ter som. E com isso veio também as inovações tecnológicas. Hoje a gente tem aí uma produção no cinema que traz diversas plataformas, né, de acesso às produções cinematográficas, sons de qualidade, imagens de qualidades. A gente também pode ressaltar aqui as modificações que houveram nas produções, como filmes em animação, em realidade aumentada, realidade virtual. Hoje a gente consegue também interagir até com uma série, com um filme, que você pode dar a sua opinião ali e mudar o enredo, escolher qual vai ser o final da história. Então, muitas mudanças aconteceram até aqui. Mas eu preciso também lembrar que lá na era do cinema mudo, em 1927, foi quando o primeiro filme, O Cantor de Jazz, foi exibido no cinema com som. Então, assim, muitas mudanças foram ocorrendo ao longo da história para chegar no cinema que a gente tem hoje. E aqui eu trago para vocês essas mudanças que houveram, que eu acabei de dizer. Então, vieram os microfones, os gravadores, as produções e as exibições em diversos formatos, como eu falei, em realidade aumentada, animação. Tem aí os streaming, né, que você também pode ter acesso. Então, foram muitas mudanças para chegar até aqui. No entanto, não foi só maravilha nesse processo de adaptação, nesse processo de evolução. Houve também impactos, e eu gostaria de trazer aqui para vocês esses impactos, porque atores e atrizes que eram acostumados a mostrar apenas o seu rosto, o seu corpo, nas cenas exibidas no cinema, eles precisaram se adaptar para que pudesse inserir as falas nas histórias contadas. E com isso, alguns atores e atrizes, eles tiveram tantas dificuldades que alguns ficaram pelo caminho e não conseguiram se adaptar e saíram, né, da história do cinema mesmo. Outros fizeram aí todo o processo de adaptação e foram celebridades, né? Também como impacto, ele chegou lá na produção e na exibição dos filmes, porque novos métodos foram necessários para que esses filmes com sons pudessem chegar com qualidade no cinema. Então, os estúdios, eles precisaram se adaptar, adquirir novos equipamentos, pessoas se formarem, se prepararem de forma técnica para inserir o som e imagem de qualidade. Então, nesse momento, existiam dois grandes estúdios que quem
passava por esses estúdios se tornava automaticamente celebridades reconhecidas de forma internacional. Um deles era os Big Five. Eles são 5 grandes empresas de estúdios que dominaram Hollywood na época. Os Little Three, eles compreendem estúdios menores, mas ainda com muita influência que chegava a moldar o cinema da época. Nesse processo também de impacto, gente, por passarem por esses estúdios, né, com grande qualidade de imagem, de sons, fizeram com que os atores e atrizes se tornassem celebridades. E aí foi quando houve, né, uma legião de fãs, né, de pessoas que gostavam dos atores, das atrizes, dos papéis que eram exibidos, e isso permanece até os dias atuais. Então existem aí fãs de diversos atores, de diversas atrizes a nível nacional, internacional e até local, que conseguem acompanhar a carreira desses profissionais e têm verdadeiro culto a essas pessoas. Nesse período também foram destaques alguns gêneros de filmes exibidos no cinema, como os gêneros mais populares, que são os faroestes, né? Os filmes que retratam a vida do velho oeste americano, frequentemente explorando temas de heroísmo, justiça e o confronto entre a civilização e a natureza. Os musicais, que são gêneros que combinam canções, dança e diálogos, criando narrativas vibrantes que expressam emoções de forma artística e envolvente, especialmente nos anos 30 e 40. E os gangster, que abordam a vida de criminosos e suas interações com a sociedade. Exploram temas de moralidade, traição e o lado obscuro do cinema americano. É claro que hoje já existem aí muito mais filmes, produções populares, né, do cinema, obras cinematográficas que são bem populares. Mas para a gente não esquecer, gente, vamos dar só uma voltadinha aqui na nossa aula, lembrar que a gente falou sobre a era do cinema mudo, aquele momento em que o cinema não possuía som, e que teve todo um impacto a partir do momento em que chegou a inovação tecnológica e os sons às produções. Nós falamos também dos gêneros mais populares, esses 3 gêneros que a gente acabou de ver, que são os faroestes, os musicais, os gangster, e a gente tem muito mais para ver hoje no cinema do que antigamente. Mas o nosso tempo é bem pouquinho, então não tem como a gente ficar aqui mais tempo falando sobre isso, que, aliás, é um assunto maravilhoso para a gente conversar, falar de cinema. Inclusive, a gente teve aí recente o nosso Brasil sendo reconhecido a nível internacional com as produções cinematográficas. Então, isso é muito chique, isso é muito legal. Então, gente, a nossa aula de hoje, ela vai terminar aqui. E eu gostaria de chamar a sua atenção para acessar as nossas referências, para você conhecer um pouco melhor sobre a era do cinema, inclusive a era do cinema mudo, a era do cinema quando houve aí a introdução de novas tecnologias. E você também vai poder conhecer produções da época, tá bom? A nossa aula termina aqui e a gente se encontra na próxima.